eu quero apresentar algo, uma visão sobre essas duas gerações, que a gente diz que é a geração Nutella e a geração raiz. E para a gente poder ressignificar aquilo que a gente tem chamado de Nutella e aquilo que a gente tem chamado de raiz. E primeiro, quem é a geração Nutella? A gente sabe que a geração mais nova tem uma tendência a não aguentar muita pressão. É ou não é verdade? Enfim, e aí a gente fala que a geração agora é a geração Nutella. Mas eu pergunto, o que a Bíblia fala acerca dos jovens? Na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 14, o texto nos diz o seguinte: Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Parece que tem uma coisa que não está encaixando. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que os jovens são fortes. Mas aí quando a gente vai analisar a geração atual, a gente fala que ela é a geração Nutella. Quando a gente analisa também, em segundo lugar, além do que a Bíblia diz sobre os jovens, quando nós analisamos o contexto da geração atual, nós podemos ter por base 2 Coríntios 5, 7, que nos diz o seguinte: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente tem falado coisas que não estão no coração de Deus, principalmente em relação à geração atual. Muitas das... Deixa eu beber uma água aqui, porque o negócio falhou. Muitas das vezes a gente tem olhado para a geração atual com os nossos olhos carnais, temos esquecido aquilo que a Bíblia fala sobre a geração atual, sobre a geração dos últimos tempos. Nós estivemos esse final de semana agora num retiro, lá num acampamento, promovido pelo pessoal de Águas Lindas, e a ministração teve por título Geração Ômega. Baseado naquele texto, eu sou o Alfa e o Ômega. Só que geração ômega é a geração do fim, porque a gente está cansado desse negócio de falar que a geração atual é uma geração fraca. De fato, se a gente for olhar pelos nossos olhos naturais, é isso que a gente vai encontrar. Mas a gente não pode simplesmente se contentar com isso, e a gente tem que olhar para aquilo que está no coração de Deus e profetizar sobre a geração atual. Nós precisamos voltar a nossa visão para a visão de Deus. Nós precisamos colocar os nossos ouvidos atentamente àquilo que está no coração de Deus. E se nós não estamos vendo aquilo que a geração atual se nós não estamos vendo que a geração atual está agindo conforme a Bíblia, nós temos que nos posicionar. Porque não adianta nada a gente falar que Jesus Cristo vai vir e a gente não se posicionar, não caminhar em direção a isso. Mas antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, haverá uma conversão geracional. Haverá um olhar da geração atual para a geração mais velha, não olhando como pessoas retrógradas, ninguém que tem uma relação próxima comigo, mas como pessoas que muitas das vezes são gigantes na fé. Uma coisa que a gente percebe muitas das vezes é que os jovens, a geração atual, tem uma tendência a se deixar levar pelos seus colegas, pelos seus amigos, pelas suas influências. A gente fala muito isso, a gente vê muito isso. Mas com um coração reconectado entre gerações, a gente vai ver aquela senhora que tem um joelho calejado e que diante de Deus, ela é um gigante. Nesse contexto aqui, a gente vai ver jovens tendo visões, um avivamento que a gente nunca viu na história do mundo.
E se nós não começarmos a mudar a nossa visão diante da geração atual, a gente vai continuar a mesma coisa, a gente vai continuar reclamando, murmurando sobre a geração atual e não profetizando aquilo que está no coração de Deus. E basicamente esse é o contexto sobre quem é a geração Nutella. Aquilo que muitas das vezes nós estamos vendo, mas não estamos profetizando em relação ao coração de Deus. Mas nós temos também o contexto da geração raiz. Quem é a geração raiz? Apocalipse, no capítulo 22, verso 16, o texto nos apresenta a seguinte visão. É o próprio Cristo que está falando. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Se nós começarmos a olhar, a pegar essa visão de que a geração anterior é a geração raiz e a gente começar e a gente continuar tratando a geração atual com esse mesmo contexto, falando, vocês são fracos, você tem que ser como a gente, mas isso não vai dar certo. A gente precisa ter uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque a nossa mentalidade precisa ser, não que... Deixa eu reformular esse pensamento aqui para ficar bem claro. Nós precisamos ter a mentalidade de irmãos mais velhos cuidando de irmãos mais novos. Lembra de quando Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? Lembra o que ele fala? Ele fala, sim, Jesus, o Senhor sabe que te amo. Então a resposta de Jesus é, apacenta as minhas ovelhas. Quem é a nossa raiz? Cristo. Nós precisamos reformular o entendimento de gerações, tendo em mente que Cristo é a nossa raiz. Cristo deve ser a nossa base, Cristo deve ser a nossa raiz. E se a gente for colocar um entendimento correto, o que nós podemos ter de entendimento é que nós somos uma geração que cuida da outra. Uma geração que não caminha pela visão carnal, mas uma geração que caminha pela visão espiritual, de irmãos mais velhos que cuidam de irmãos mais novos. O que Jesus está dizendo? Eu é que sou a raiz. Quantos estão enxertados nessa raiz, nessa árvore? Se Ele é a nossa raiz. Ele é que deve nutrir a nossa visão, a nossa mente. E o que nós estamos declarando? Mateus 16, verso 23, nos diz o seguinte: Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: Saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas dos homens, nas coisas de Deus, e sim as dos homens. Sabe o que acontece um pouco antes desse texto? Sabe aquela passagem famosa, que Pedro declara quem é Jesus? Quem os outros dizem que eu sou? Vocês estão falando por aí que o Senhor é um profeta, estão falando por aí que o Senhor é o Elias. Por quê? Porque tinha a profecia do Elias que a gente viu mais cedo. Mas o Senhor não é nada disso. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para ele e fala: não foi carne nem sangue que te revelou isso. Ou seja, isso não veio de você, mas veio da parte do Espírito de Deus que colocou essa informação no seu coração. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz no texto de Mateus que a partir daquele momento Jesus começou a dar mais ênfase no fato de que ele seria entregue aos homens e crucificado. E aí Pedro virou para ele e falou: não, Jesus, de modo algum, está amarrado, miséria e credo, bate na madeira.
Isso não vai te acontecer, não. E aí Jesus virou para ele e falou o seguinte: arreda-te, Satanás, pois é para mim como uma pedra de tropeço. E aí eu faço um questionamento em cima disso. Nós podemos ser usados pelo Espírito de Deus? Sim, devemos. Nós podemos ser usados pelo Espírito do Anticristo? Podemos. Na mesma ocasião que o apóstolo Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele também recebeu influência da parte do espírito do anticristo, do espírito que não deseja cumprir a profecia. Nós podemos ser usados por Deus, mas também podemos ser usados pelo espírito do anticristo, se a gente não tiver uma mentalidade renovada como foi pregada domingo, se nós não tivermos uma visão espiritual clara do plano e do propósito de Deus, se nós não tivermos os ouvidos atentos para aquilo que está no coração de Deus. Nós temos duas gerações, essa que é chamada Nutella e essa que é chamada raiz. Mas para a gente já caminhar para os nossos finalmente, nós temos algo interessante, porque essa profecia que nós mencionamos no início, ela fala sobre a união de duas gerações. Converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Duas gerações se reconectando, unidas única e exclusivamente por Cristo. Cristo, apesar de todas essas interferências do mundo que a gente está vendo hoje, eu estou falando desse distanciamento de gerações, por conta da quantidade de informações que nós estamos tendo, Cristo, de forma sobrenatural, através do avivamento do Espírito Santo, une essas duas gerações. Esse é o plano de Deus. E, meus irmãos, nós precisamos ter em mente que os tempos passados não se comparam com o que virá. Tem uma frase, um texto, um versículo, que ele está lá em Eclesiastes 7:10. Alguém já falou a seguinte frase, não, joga ainda não, Helena. Alguém já falou a seguinte frase: a geração atual não é como a geração de antigamente. Levanta a mão quem já falou essa frase. Eu já falei. Vamos, levanta a mão. Quem já falou essa frase? Deus está vendo. Tem gente que está com vergonha, minha mãe está com vergonha, todo mundo está com vergonha. Você fala de mim nas suas pregações, eu tenho certeza que você vai falar dia 25 aqui de mim. O que eu estava falando? Tá. Todo mundo já falou essa frase uma vez na vida. Não se faz jovem como antigamente. Jesus, mas como a gente ouve esse trem, né? Mas sabe o que está lá escrito em Eclesiastes 7:10? O texto diz o seguinte: não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje, de agora? Pois essa pergunta não é sábio fazer. Não é sábio fazer essa pergunta. Sabe o que uma outra versão desse mesmo texto fala? Ela diz o seguinte: não é inteligente falar isso. Por que os tempos passados foram melhores do que os tempos que a gente está vivendo agora? Não é inteligente falar isso. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. Sabe quem falou isso uma vez? Os anciãos, quando voltaram da Babilônia, estavam reconstruindo o templo da casa de Deus e viram que a glória não era tão grande quanto do templo de Salomão. E aí, eles olharam para o templo e choraram. Nossa, isso aqui não é nada.
Na minha época, as coisas eram muito melhor. O fogo de Deus caiu aqui. Aí, nesse contexto, o profeta vai dizer: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Sabe aquele avivamento que teve lá em Atos 2? Aquele avivamento que a gente fala, Deus faz de novo aquilo que o Senhor fez em Atos 2? A Bíblia não fala para a gente falar isso. Sabe o que a Bíblia fala para a gente orar em cima? Para a gente ver de glória em glória. E a fala do avivamento, lá de Joel 2:28, que nos últimos dias vai haver um avivamento como nenhum outro. E aquilo que aconteceu lá em Atos 2 foi só a pré-estreia, gente. Agora a gente tem que clamar por aquilo que o Senhor nunca fez na face da terra. Nós precisamos nos levantar, analisar o que está no coração de Deus, analisar a Bíblia de forma diligente, analisar quais são os propósitos de Deus e onde que nós estamos encaixados nesse propósito. Nós precisamos analisar cuidadosamente as Escrituras, declarar aquilo que a palavra está declarando e não... Porque nós não caminhamos pelo que vemos, nós caminhamos pelo que cremos. Já prepara 1 Timóteo 4,12. Há uma passagem, um texto que me chama muito a atenção. Estando ainda no período de juventude e à frente do Ministério de Comunicação, por muito tempo eu tive muitas inseguranças, e aí Paulo escreve a Timóteo, que é um jovem, e ele está exercendo pastorado. E aí ele orienta Timóteo da seguinte forma: ninguém o despreze você por ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. É uma visão que nós temos que mudar, essa questão da Nutella. Sim, nós temos que ressignificar isso de acordo com aquilo que está no coração de Deus. Mas a geração atual também precisa acordar. Entender quem é em Cristo. Entender quem é em Cristo. Por que que nós não estamos vivendo, não estamos vendo aquelas experiências sobrenaturais que a gente vê as gerações antigas falando? Meus irmãos, a palavra do coração dos homens, ela pode ser guiada pelo espírito do anticristo, mas a profecia bíblica, ela é guiada pelo Espírito de Deus. Nós podemos, há essa possibilidade de nós sermos guiados pelo espírito do anticristo. Quer ver uma boa? O apóstolo Paulo, quando ele está orientando uma igreja que ele fundou, que ele pastoreou, uma igreja de líderes que era tipo tiro, porrada e bomba, sabe, de modo espiritual, ele estava orientando esses irmãos, e aí ele orienta da seguinte forma, para que eles cuidem deles mesmos, para que eles não venham a cair. Se naquele tempo Paulo estava orientando eles de modo para eles não virarem até falsos profetas, gente, foram discipulados por uma pessoa que é considerada o maior cristão de todos os tempos. Se ele orientou os seus discípulos dessa forma, nós, hoje em dia, devemos ter a nossa mente atenta para a palavra de Deus, aquilo que Deus está fazendo nos dias atuais. A pergunta e a oração que nós podemos fazer é: Deus, eu não quero ficar fora dos teus planos. O que o Senhor está fazendo hoje? Pai, essas gerações, elas estão profetizadas para se encontrarem os seus corações em Cristo. Os jovens terão visões, vai dizer Joel. Por que não estamos vendo isso?
Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Pai, nós agradecemos porque o Senhor, de uns tempos para cá, tem nos despertado cada vez mais. E Deus, nós precisamos acordar, porque temos a possibilidade de apressar a volta do Senhor. A Tua palavra, lá na Epístola de João, vai nos dizer isso. Deus, e nós oramos, Pai, para que o nosso coração, para que a nossa visão seja ampliada, para que nós tenhamos uma ligação direta com aquilo que está no coração do Senhor. Pai, nós oramos para que as visões, Pai, de ambas as gerações sejam alinhadas, porque o Senhor não é o Deus simplesmente de Abraão, o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pai, o Senhor é um Deus que trabalha de maneira geracional, o Senhor é um Deus que trabalha, Pai, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, o que nós oramos seja que Cristo seja a nossa raiz, que Cristo seja aquele que transforma a nossa mentalidade, Pai, que nós tenhamos, Pai, uma renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, encontra aqui nessa noite corações dispostos a se colocar na brecha, para que uma geração seja preparada, Pai, uma geração seja apacentada, Pai, porque é isso que o Senhor nos pede. O Senhor disse, se nós realmente o amamos, nós apacentamos as suas ovelhas, Pai. Onde estão as pessoas que vão apacentar, Pai, as ovelhas do Senhor, Pai? Nós clamamos a Ti, Senhor, levanta trabalhadores para essa seara, porque os campos já estão brancos, Senhor. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.